Mas não foi culpa de Adeline. Diga assim, não foi. Não. Foi daquele engarrafamento gigante que eu peguei no meio da estrada. Eu quero aproveitar aqui desde 6h20. Olha só. Né? A tia Lili está vindo lá de Cândido Sales, já fez uma missão lá hoje, já participou de uma formação maravilhosa, manhã e tarde com os líderes de lá, das igrejas, da Igreja Batista Filadélfia, e conseguiu finalizar tudo a tempo. 3 horas, 3h30 a gente finalizou. Mas aí pronto, ficamos quase 2 horas na estrada. E o meu coração estava assim, ó, porque nem sinal tinha para poder mandar mensagem para a tia e falar, tia, não vai dar. Mas se Deus quis, nós estamos aqui, não é assim? O tempo gosta de mim? Diga assim, não. Embora o tempo tenha sido criado por... Às vezes eu sinto que o tempo não corrobora comigo, sabe? Aí eu falo assim, Senhor, ajuda a sua filha. Para ela conseguir dar conta, né? E conseguir trazer aquilo que o Senhor quer que a gente leve para as nossas crianças, tá bom, meus irmãos? Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Que coisa linda é receber esse povo bonito aqui também no culto de criança, né? Receber os adultos, vovó, vovô, titia, papai, mamãe, não tem? Não tem esse povo aqui? Ufa, pensei que só tinha eu de adulta. Então tá. Ó, antes de começar, como eu já conheço a igreja, eu já vim aqui uma vez, não foi? Então, eu conheço. Então, como eu já conheço vocês, eu vou tentar só mais uma vez para saber se vocês estão ligados comigo. Pode ser? Pode? Pode. Que legal. Posso? Posso tentar? Pode. Então, tá bom. Temos bebês aqui? Temos? Só os abençoadinhos? Deixa eu ver. Você é um dos abençoadinhos, né? Ai, você é um anjo do Senhor. Não é? Que Deus ama estar na casa. Isso mesmo, quero você participando mesmo, tá bom? Fica à vontade. Participar da igreja, eu não desisto, eu sou muito criativo e com certeza meu sonho é ter um emprego bem bom. E vai, porque a obra não terminou, não é isso? A gente tem bebê, não tem? A gente tem um bebezinho ali. Pronto, é só para mim saber aonde eu vou com o recurso. Tem bebê ali e tem bebezinho ali também. Então tá. Quando a tia fala assim, ó, peraí. Para mim saber que vocês realmente estão comigo, por favor, a igreja toda, cadê vocês? Muito bem. Vai levantar agora comigo o polegar. Esse aqui é o indicador, polegar esse aqui. Diga assim comigo, meu Deus. Pastor, o povo não está aqui não. Não está. Então vamos de novo, vamos fazer outro teste. Vamos ligar? Vamos ligar o Wi-Fi do céu? Okay. Diga assim, ó. Quando eu tinha falar Wi-Fi, vocês repetem, vai lá. Wi-Fi, vocês. Wi-Fi. Conectado com Deus. Conectado com a minha família. Conectado com Deus. Conectado com a minha família. Wi-Fi. A tia de verde cantou não. Tia, Wi-Fi. Fala assim, Wi-Fi. Ai, que linda. Conectado com Deus. Conectado com o meu irmão. Conectado com Deus. Conectado com Emanuel. Cadê Emanuel, gente? Aqui. Tá vendo não? Levanta o braço, mamãe. Meu Deus! Levanta o bracinho. O Emanuel tá fazendo assim? Assim? 5 anos. 3 aninhos hoje! Ai, que coisa linda! Vem cá, vem rapidinho. Vem.
vocês quantos filhos vocês achavam que eu tinha. Quantos filhos? Vocês lembram que a tia Lili tem? 8. 3 tá bom assim, né, irmão? É muito, né, pastor? Já 3, né? Só com 30 anos? Não. É muito menino. Mas, então, eu percebo que vocês esqueceu. A tia Lili tem 11 filhos. Ei, Glória! Só que como a tia Lili está vindo de outro lugar, eu esqueci que a Alica disse que queria vir. A Alica é a minha filha africana. Eu adotei ela lá na África. E ela veio e está comigo, a Alica. A Alica canta lindo. A Alica canta assim, ó. Deixa eu só ver se eu consigo cantar sem a Alica. Se a ramba é copalinho e coco. Se a ramba é copalinho e coco. Vamos lá? Se a ramba é copalinho e coco. Que língua é essa? É difícil, né? Mas a gente canta. A Alica canta assim, ó. Se a ramba é copalinho e coco. Oi, se a ramba é copalinho e coco. Se a ramba é copalinho e coco. Oi, se a ramba é copalinho e coco. Vocês sabem o que significa isso? Não dá para cantar uma coisa que vocês nem sabem, né? Vai que tem até uma palavra. Não tem, gente. A Alica, ela é crente. Graças a Deus. A Alica canta assim, ó. Caminhando para a luz eu vou. 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 Vou falar para ela que vocês cantaram mesmo sem ela. E da próxima vez eu trago a Alica, tá bom? Você tá boa? Ai, que bom te ver. Então, o Tito veio. Só que eu falei para ele que tem que ser muito rápido. Aí ele falou assim, mãe, rápido eu não quero. Aí eu disse, rápido? Sim. Aí eu disse, você não é um menino obediente? Ele disse, eu sou, mãe. Então ele disse que agora ele vai ser rapidinho, bem breve. Ele vai dar sua paz e vai embora, tá bom? Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê? Pronto. Ele veio. Esse não sai da minha cola não, gente. Aí eu tenho agora a Alica e tem a Mel. Depois eu trago para vocês conhecerem. Pronto. Ele está metido agora, porque agora ele está com o microfone. Volta no mãe, né, Tito? Muito bem, muito bem. Nós já estamos na igreja. Olha só que povo bonito. Para os pequenos, a tia Lili fala que ele é um boneco feito de espuma, ó, e ele não faz medo a ninguém, tá bom? Eu só colocar minha mãozinha aqui atrás para ligar o botãozinho que ele tem aqui para ele falar com vocês. Certo? Tito, e aí? Filho, chegamos. Ufa! Ufa mesmo, né? Mãe. Isso aí. Mãe? Oi. Aonde estamos? Aonde? Tem galã. Tem balão. Tem capacete? Tem capacete. E quero ficar não. Por que não? Eu vou ter que trabalhar. Então você já entendeu o mistério? Eu entendi, né? Você gostou do tio ali? Uhum. Ele é legal? Não sei. A casa do Senhor, tio. Ele vai mais perto do tio. Olha só. A casa do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Tipo assim, ele chega e ele quer falar. Tito, mãe, cadê o castor? O pastor se escondeu, eu acho.
do Senhor. E aí? Ele parece agora, pastor. Agora ele parece? Aham. E eu disse não. Ele não estava com garrafa. Ah, então hoje ele está parecendo um pastor. Sacado bonito. Olha o relógio dele! Não precisa gritar não, tipo. A casa do Senhor. A paz do Senhor, meu querido. É nóis, cara. Bom te ver, viu? Eu também. Nós te amamos. Ai, eu também. Mãe, eu vou ficar. O pastor disse que me ama. Ah, só porque ele te ama, você fica. Então agora você vai ter que trabalhar. Porque aqui ninguém fica assim de braço cruzado, não. Então eu vou embora. Tá bom. Tito, Deus está fazendo a obra em você ainda ou ele já parou? Já terminou a obra? Ainda não. Ainda não? O que ele precisa fazer? Crescer eu, mãe. Ah, então ele ainda vai fazer você crescer. Então tá. Mas ele tem uma obra no seu interior para fazer. E o que ele pode fazer? Transformar. E o que você tem a dizer para suas crianças, para elas se prepararem para a mensagem? Não posso. Por que não? Ela já tá. Com o quê? Tem caráter. Tem capacete. Já tem, ó. Como é que ela é linda? Então tá. Mãe, cadê a tia Mimi? Cadê a tia Mi? Aqui. Ó lá. Tá lá na porta. Tia, vem cá. Vem lá! Amiga, eu queria só um abraço. Pronto, tá bom, né? Eu vou ficar. Gente, dê a paz do Senhor para os irmãos, tá bom? Pra gente prosseguir. Mas já. Quero não, quer sim. Então tá. Diga a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Cadê a sua mãe? Ali. Vai lá. Ele é novo, Tito. Não grita outra vez, não. Quero ver. Ele não usa garrafa. É, porque da outra vez quem ficou no som foi o pastor, não foi? É diferente, hoje tá tudo diferente. A casa do Senhor é mais amor. Então tá. Tchau, dá tchau. Tchau, crianças! Agora fica, tá bom? Durma aqui bonitinho. A vovó tá aqui bem dormindo, ela já tomou chá. Então agora você faz companhia pra vovó, tá bom? Mãe! Sempre é isso. Ele acha que eu tô maltratando quando tira a mão, né, gente? Tio, pode ir, tá bom? Deus, obrigada, Pai, por este culto, por tudo que já aconteceu. Tenho certeza que o Senhor recebeu os louvores, a abertura, todos os detalhes deste culto o Senhor já recebeu. A arrumação, a aceitação, os irmãos que aqui estão, os irmãos que não puderam vir, mas estavam com desejo de estar. Obrigada por ter nos trazido aqui sãos e salvos. Obrigada por ter nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da bala perdida, do acidente. Obrigada por ter nos conduzido até aqui. Fala com a tua igreja, usa a tua serva. Ela é simples, é pecadora, é de barro, mas é tua, Senhor. Faça tudo o que o Senhor quiser fazer. Nada para nós, tudo para ti. A ti a honra, a ti a glória, a ti a majestade. Amém, gente? Amém. Então quer dizer que vocês estão em construção, não é isso? Ok. Neemias 6:3. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra?
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Por quê? Aqui não é uma afirmação, é uma pergunta. Por que eu deixaria de continuar construindo para ir até você? Diga, por que eu deixaria a minha casa, a minha parentela, para vir aqui hoje dar um abraço em você? Para quê? Você sabe? A gente nunca vai ter a resposta, mas a gente sempre quer a de alguém. Mesmo que essa mudança da pergunta trate para a gente. Neemias está fazendo agora uma pergunta. Quem aqui já conhece a história desse grande construtor? Quem conhece a história de Neemias? Muita gente. Mas o grande construtor aqui começou lá no início. Eu poderia hoje aqui falar com vocês sobre a criação. Poderia? Posso. Porque foi onde tudo deu início, não é isso? Onde tudo começou. Diga, onde tudo começou. Onde tudo começou. Diga, tudo começou. Tudo começou. Tio, traz aqui para mim um pouquinho, que eu vou ficar mais perto deles aqui. Me ajuda aqui só a mostrar. Aqui fica melhor para mim ficar pertinho de vocês, assim. Isso. Presta pra cá, tio. A obra começou lá no início, quando tudo ele foi criando. E aí, no final da sua criação, ele entregou algo muito especial, que foi a vida. Diga, vida. Vida. Bate assim no seu coração. Tá batendo? Não. Deixa eu ver. Menina! E esse coração batendo é de quem? Alívio, preocupei agora. Então ele deu a vida. Essa é uma das grandes construções também. Por exemplo, se hoje algo acontecesse, por exemplo, um terremoto, e esse terremoto destruísse tudo, e aí, o que vocês acham? Quem mandou o terremoto? Ele é justo e é? Também. Vocês esqueceram da ministração da outra vez? Ele é justo e? Quando ele tem a pedra de jaspe, ele é o quê? Santo. A pedra de sardônio, ele quer dizer que ele é justiça, justo. Tudo é criação dele. Ele manda e desmanda a hora que ele quiser. Porque ele é justo. Guardem esse coração feliz na mente de vocês, tá bom? Estão guardando? Não? Pronto. Aqui eu apresento para vocês a nossa história. Esse homem bonito aqui, ó, é Neemias. Neemias não morava nesse lugar aqui, aonde ele estava. Ele veio lá na cidade chamada Jerusalém. Diga, Jerusalém. Mas ele estava morando agora na Pérsia. E ele era copeiro do rei. Como era o nome do rei? Artaxerxes. Que nome difícil. Vamos tentar? Artaxerxes. Artaxerxes. Quem era esse? E ele era copeiro do? Mas ele tinha um cargo. Qual era o cargo dele? Ele era rei. Mas Neemias tinha um cargo muito difícil. Não era simples o cargo de Neemias. Ele tinha que provar da comida e da bebida antes de dar para o... Porque se usava de envenenar o rei naquele tempo. Então, antes de passar para o
rei Neemias experimentava primeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Neemias, até esse tempo, ele não se apresentou na presença do rei com semblante de tristeza. O que eu falei? Ele não se apresentou com semblante de... Como é que vocês chegaram aqui hoje na igreja? Para a presença do Rei dos Reis. Analise vocês um pouquinho. Amém? Tia, e o que aconteceu nessa história? Diga assim, o quê? Neemias estava lá servindo ao rei na Pérsia, quando ele recebeu a visita de alguém muito especial. Sabe quem era este? Não? Vou falar agora para vocês. Ele recebeu a visita lá no palácio do seu irmão Ananias. E ele agora estava esperando uma notícia boa vinda de lá. Mas não foi assim. Diga, não foi. Sabe o que ele falou para Neemias? Ele disse: Ei, Neemias, os muros de Jerusalém estão caídos, estão em ruínas, totalmente Olha só, aqui é o semblante de Neemias. Olha só como Neemias ficou depois que soube da notícia. Ele está feliz? Ele está triste, preocupado. Então, passou-se uns dias e Neemias disse: o que eu vou poder fazer agora é me colocar na presença de Deus e pedir para que Ele possa ter compaixão, misericórdia de mim, dar uma forma de poder sair daqui e ajudar o meu povo. Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém estavam os corpos da família de Neemias. Diga assim, herança. Que já foi. Como vocês chegaram na presença de Deus hoje? Não sei como foi o semblante. Neemias recebe uma notícia dizendo que estão ali, os muros que protegiam Jerusalém estão destruídos. Acabou. As portas de Jerusalém estavam totalmente destruídas. Sabe qual porta estava também destruída lá? A gente tem a porta das águas, a porta das fontes, mas a porta do entulho, do lixo também estava destruída. Imagina, um lugar onde só é um reservatório de sujeira, de lixo, e de repente esse muro ser destruído. O quanto que ele não foi para aquela cidade. Mas tem mais. A porta do sacrifício, onde eram colocados animais para serem sacrificados, também estava em ruína, também tinha caído. Diga assim, semblante, herança passada, e agora diga assim, portas. Quando vocês entraram por essa porta hoje, não foi para ver de ali. Vocês vieram na intenção de adorar a Deus. Semblante, herança e porta. Pensem comigo. Quando eu entro por aquela porta, eu deixei uma herança passada para ganhar algo novo aqui hoje. Vocês estão tentando conseguir, aí os adultos estão conseguindo pegar? O que era herança passada ficou atrás daquela porta. Quando vocês adentraram para essa porta hoje, heranças passadas para construir algo novo. Até o semblante tem que ser diferente. Mas como isso
isso vai acontecer. Neemias orou por um tempo e depois ele foi ao encontro do rei novamente e serviu. Quando Neemias chega ao rei, depois de um tempo orando ao Senhor, na presença de Deus, Neemias derramou suas lágrimas. Ele chorou. Quando foi a última vez que choramos na presença de Deus? Mas não foi de pedido de socorro que choramos, foi de agradecimento. O pedido de Neemias aqui foi de socorro. O choro foi de herança passada. Algo deixou lá de existir que era importante para ele. E vocês? Quando foi a última vez que choraram na presença de Deus? Continuando. Neemias então foi novamente se encontrar com o rei, crendo no que Deus iria fazer. Diga fazer. Fazer. Diga fazer. Fazer. Então ele chegou lá para servir o rei. Mas quando ele chegou, o rei disse: Ei, Neemias, o que aconteceu? Você não está doente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Era errado, muito errado, chegar na presença do rei se fosse doente ou triste. Não era esse semblante que você tinha que chegar na presença do rei. Embora lá o que estivesse passando com você, aquele rei chamado Artaxerxes, ele gostava que todos chegassem na presença dele assim, com semblante formidável para si. Mas Neemias não estava assim. Neemias estava com o semblante caído. E ele teve uma coragem, uma ousadia. Ele disse assim: rei, a cidade onde o corpo dos meus pais foram enterrados ali está totalmente destruída. Jerusalém está destruída. Está acabada. Então o rei teve compaixão e misericórdia de Neemias e disse: então, o que eu posso fazer por você? O que tu queres que eu faça? Me diga. Neemias se calou por um tempo, acredito eu, orando ao Senhor e agradecendo a Deus, porque a sua oração foi ouvida. E o rei disse assim, Neemias disse para o rei: deixe-me ir reconstruir a cidade. Neemias era pedreiro? Era? Não. Ele entendia de construção? Mas ele falou com muita ousadia, porque ele acreditava num Deus forte, poderoso, vivo, não é isso? Vocês acreditam nesse Deus forte e poderoso? Acreditam? Porque Neemias acreditou. O rei disse: eu te autorizo a ir, e ainda mais, vai soldados com você, você não vai sozinho. E ele ainda falou com mais ousadia: ei, rei, dê-me cartas para que, quando eu passar pelas províncias, eu tenha liberdade para conseguir tirar a madeira das árvores, para que as árvores me liberem sobre isso. O rei deu a carta também. Quando Neemias chega na cidade, diga, chega na cidade. Chega na cidade. Olha Neemias chegando lá. Vocês estão vendo? Neemias está indo aqui e percebe que as portas estão todas queimadas. O muro está totalmente em ruína, destruído. A cidade está desprotegida. Qualquer um agora pode entrar. Diga assim, qualquer um. Diga assim, na minha vida? Deixa eu falar para você. Diga assim, a cidade hoje de Jerusalém sou eu. Será que é vocês? O que está por trás dos muros pode ser vocês. Agora, quem são os muros? Papai, mamãe, o responsável por vocês. Posso contar para vocês? Tia Lili teve uma família destruída desde os 7 anos de idade. A minha família foi destruída.
o muro de proteção teve rachaduras. O pai da tia Livine bebia muito. Mas não foi por isso a separação, foi por outras coisas. Mas eu era muito guerreira, eu defendia a minha mãe. Eu ia pra frente assim, para que ela não levasse nenhum arranhão. Até que um dia eu criei a mesma ousadia de Neemias, sem ser da igreja. Eu disse: mãe, estou indo para a casa da minha avó. Estou pegando as minhas roupas. Se a senhora querer ir, a senhora vai comigo. E se a senhora não querer ir, nós vamos ter que ir embora para outro lugar. Mas eu já estou indo. O que acontece aqui? O muro foi rachado, destruído. Tem muitas famílias que também estão sendo destruídas e rachadas. E isso interfere na proteção das nossas crianças. Qual é a obra que você tem feito para eles continuarem crescendo? O que a igreja hoje, nesse tempo, tem feito para que eles continuem crescendo? O quê? Vamos ver? Neemias chegou e viu aquela cidade daquela forma, daquele jeito. E ele disse: não vai ficar assim. E sempre Neemias pedia para que Deus orientasse, desse para ele uma direção. Então Neemias levantou-se e foi ao redor da cidade, comunicando a todos que iriam fazer uma grande obra, que todos teriam que vir ajudar para reconstruírem os. Ele chamou só um? Ele chamou quantos? Todos. Então, ele começou ali a construir este muro. Mas, segredo, tinha pessoas ali que não gostavam dos judeus. E eles faziam de tudo para interromper a construção dos muros. Diga assim: o mundo, hoje, são esses três homens aqui. Quem são eles? Sambalate e esse, Tobias e Gesem. Eles foram convocados para acabar com a vida de Neemias e interromper a construção. Enquanto eles interrompiam, sabe o que eles fizeram? Neemias! Eles zombaram de Neemias. Falavam assim: você não entende de obra não. Você não vai construir nada não. Mas Neemias continuou. Eles lançaram, sabe o que também? Para Neemias, mentiras. Diga: mentira. E não parou por aí. Eles também enganaram várias vezes a Neemias, até chamando assim: Neemias, vem aqui, a gente quer conversar com você, para interromper a visão de Neemias. E o propósito de Neemias era reconstruir o muro de Jerusalém novamente. Aí quando eles viram que não estava dando certo, eles começaram a ameaçar a Neemias. Mas Neemias tinha no seu coração um propósito muito especial. Qual era ele? Eu estou em uma grande obra. Eu não posso parar. Por que eu vou conversar com vocês que só podem zombar de mim, mentir, enganar e ameaçar? Para que eu vou ter que descer? Aí eu pergunto para você: para quê? Diga: para quê? Aquele que tratou a sua vida, lembra lá no início da construção? Então, ele sempre quer que ver você com semblante feliz. Ainda que lá no seu quarto você chore, é só ele que está vendo. Aí às vezes a gente fala assim: olha, cheguei na igreja, estou com semblante feliz, mas por dentro só Deus. Ô minha irmã, você está bem, minha irmã? Eu estou bem, mas por dentro dá vontade de falar assim: se as irmãs soubessem como é que eu estou. Não é assim? Ele sabe. Ele sabe que o muro está rachado. Ele sabe que tem lacunas neste muro lá de proteção. E assim como aqueles homens estavam lutando contra a vida de Neemias e o plano dele, o inimigo de nossas almas, ele também está tentando sobre as nossas vidas. Não é assim? Todo dia ele vem com
uma seta como essa. A gente usa seta para construir? Não. Então isso é uma ameaça. Tem que ter cuidado. Sabe o que Neemias falou? Coloquem armas em uma mão e na outra mão a gente vai vigiar. Uns trabalham e os outros vigiam, porque agora nós temos uma proteção. Ninguém vai parar a obra. Ninguém. Tem que estar todo mundo armado. Qual é a sua arma? E a sua? E a sua arma? Quer ver? Ei, eu estou em construção. Estou crescendo na presença de Deus, aprendendo sobre Deus. Mas aí agora vai vir as culturas, vai vir a festa junina, o São João. E o meu amiguinho lá na escola, ele vai dançar quadrilha. Ele já tem, mãe, até a camisa quadriculada, tudo. Eu também posso. É de brincadeirinha, mãe. Posso? Não posso. Porque vocês vão estar adorando os santos. E isso não está na obra que Deus criou para vocês. Vocês lembram quando a tia veio aqui da outra vez falando sobre o Halloween? Porque celebrar mortes e vocês estão falando sobre o autor da vida? É obra. É construção. Então, quanto mais vocês estão indo para a cultura do mundo, mais vocês estão não sendo mais participantes dessa construção que é a igreja do Senhor. Quando a gente olha para eles, a gente fala, a criança é a igreja do futuro. Isso é clichê, gente, não é. A criança é a igreja do agora, é hoje. Porque se eu não atentar com eles hoje, deixar só quando eles estiverem maior, eu perdi. Hoje eu falava com os tios que a idade de conversão da nossa população, ela está entre os seus 6 a 14 anos. Pesquisa já. 85% é nessa idade. Aí eles pegam os outros 15% assim e vão dividindo. Aí 5 para os adultos, aí mais 5 para os jovens, e aí 5 para aqueles que já estão na idade mais avançada. Vocês estão entendendo? Se eu não cuido da terra e infância, não tem construção mais. Acabou. Está na hora de Jesus voltar. Aí o inimigo vem e fala assim, ó, vou enganar ele só um pouquinho, dizendo que é só uma brincadeirinha. Vou lançar só um pouquinho de ansiedade, tem problema não. Porque a mãe dele pegou o celular e disse que ele está de castigo e agora ele ficou ansioso. Tem problema não, vai passar. Então o inimigo ele vem e lança medo em você. E ele vem mais um pouquinho e ele fala assim, vou atrapalhar essa construção, quer ver? Vou mandar alguém enganar ele, mentir para ele. E ele vai ficar abandonado no meio do caminho. Vou abandonar ele também. E esse coração agora, ele está feliz? Ele está cheio de? Isso, cheio de tristeza. Porque a obra aqui já se iniciou quando o Criador deu a vida. Mas aí vocês estão caminhando, não estão caminhando? Aí no meio do caminho veio essas coisas. Lá em Jerusalém, quando o muro foi destruído, foi assim também. E quando o Neemias estava tentando construir, quer ver? Vocês vêm na igreja, a tia fala, o pastor ministra, ele ora, ele ensina. E aí depois a gente faz só assim. Era só brincadeira. É a mesma coisa que Sanbalat, Gesem e Tobias estavam fazendo. Mas Neemias tinha uma visão. Ele estava dizendo, eu estou em uma grande e eu não posso. Tudo bem? Neemias não parou. Ele continuou. E nesta construção de Neemias, diga, na construção. Neemias teve resultado. Os muros foram reconstruídos. E agora ele chamou a todos para a frente deste muro, para adorar a Deus. E Esdras também foi para ler o livro da lei, a lei de Moisés. E agora todos estavam felizes, porque houve finalização da obra.
diferença. O semblante agora é de tristeza? É ou não? Não. Sabe por que não é? Porque o que dava esperança a Neemias é este. Olha só quem é. Aquele que lá no início tentou a sua vida e a minha. E ele disse que ele é a água da vida. Ele é a água viva. Se ele é a água viva, logo tem que ter vida. A tia Lili vai beber água. Neemias, ele teve que ter uma ideia logo de início para conversar com o rei. Diga assim: uma ideia sozinha, pura, não vai longe. Uma construção familiar sem Jesus não vai muito longe. Uma educação sem Jesus não vai muito longe. Vir à igreja, mas e a presença? Não vai muito longe. Mas aí você diz, com certeza, Neemias teve que beber muita água para ficar hidratado. E quando ele juntou a água com a ideia, houve transformação para Neemias. Teve vida. Porque Jesus é a água da vida. Fora de Jesus, eu brilho? Não brilho mais. Mas quem começou a obra? Quem começou? Quem foi que começou a obra? Jesus começou a obra. Lá no ventre, ele disse: eu te formei no ventre. A obra começou antes mesmo de você nascer. Diga assim: eu sou a obra, a maior que Jesus já fez. E se você adorar a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. E se você não adorar a Ele, Ele continua sendo. Não é isso? Mas lá no ventre Ele te viu. Fora do ventre, eu preciso buscar a fonte de água viva de novo. De novo. Porque senão não tem vida. Diga: não tem. Não tem. A obra não para por aí. Neemias, ele tinha sua mente guardada por Deus. Diga: guardada. Guardada. Neemias plantou na sua cabecinha a ideia de que ele precisava construir. Para as crianças talvez seja muito difícil essa parte. Mesmo que vocês vejam ali bloquinhos, né, nessa parte da construção, mas quando a gente fala da vida de vocês, é como se a vida de vocês fosse apenas um bloco. Não é isso? E aí vai colocando outros blocos. Aí vai ter muita gente. É muitas mãos. Aí ele vai lá e compara vocês como uma semente. Diga: uma semente. A semente, ela tem uma parte chamada proteção, que é aquela parte de fora dela. Sabe o que ele está dizendo? Durante a construção, eu protejo você. Dentro da semente tem uma massinha. Essa massinha é a vitamina. É a força que você precisa para continuar crescendo. Sabe o que eu aprendo com essa massinha? Ele está dizendo assim: eu sou a força que você vai precisar para a obra. E dentro desta massinha chamada vitamina, tem outra coisinha bem pequenininha chamada embrião, que significa vida. Sabe o que ele está dizendo? Está crescendo. A obra não parou, vai continuar crescendo. Os frutos estão aqui, mas eles têm que gerar outros frutos. Vocês estão aí. Quais foram os frutos que vocês já deram? Quais são os frutos que você vai continuar a dar? Tem alguém para dar continuidade nesse legado que você vai deixar, tio? Vocês já se perguntaram: quem vai ficar no meu lugar? Quem vai calçar as sandálias? Quem vai permanecer fazendo com que outros continuem essa obra? O pastor está aqui hoje, mas amanhã ele pode não estar. Ele pode ir para outro lugar, não é assim?
Quem vai continuar a obra? A obra que é dele? A obra é do? Senhor. E o Senhor confiou a ele essa construção. Mas aí tem outros lugares que também vai precisar ser construído, né? Assim, talvez precise da mão de obra dele lá. Quem vai continuar aqui? Quem? Diga eu. Diga eu. Diga eu continuo a obra. Porque lá na minha casa, o dono da obra é Jesus. Aqui nesta igreja, a obra não vai parar. Porque quem manda nesta igreja é Jesus. Diga, eu só sou a semente. Coloca a sua semente aqui no vasinho para ti. Coloca a sua semente. Coloca a sua semente. A sua. Coloca a sua semente aqui. Muito bem. Coloca a sua semente aqui. Isso tem muita. Vamos deixar o aniversariante colocar uma semente. Coloca uma semente. Tem semente aqui. Aí eu chamo Deus para continuar a obra. E eu falo, Deus, vem, continua esta obra para mim. Eu rego esta água com aquela água. E no tempo certo, aonde não tinha vida. Você pode ter chegado aqui vazio, mas eu não sei fazer nada. Até mesmo mencionado para o pastor ou para a esposa dele, dizendo assim, missionário, olha, eu só vou sentar na cadeirinha e vou só cultuar com as irmãs, mas eu não sei fazer nada não, tá? Você continua sendo a obra mais linda de Jesus. Você não perde esse. Você sendo ouvinte, você também aprende, você também ensina. O importante é não deixar com que a obra pare. É continuar a vir, mesmo que esteja doendo. E mesmo que você saiba que é só uma semente. Mas no tempo certo ela vai ser uma flor. Ela vai ser uma árvore. Diga assim, tia Lili. Tá acabando? Tá quase. Aquele que começou a boa obra não terminou. E aí ele vai dizer assim, a obra que eu faço, a obra que eu ajudei Neemias a fazer, talvez não se vê com espelhos, mas a obra que eu criei se pode ver com espelho. Olha para esse espelho, gente, olha que coisa linda. Tá vendo? Tá vendo esse espelho? Tia, você alguma vez na sua vida já ouviu essas palavras aqui? Incapaz, abandono, tristeza, feio, perdedor e medo? Já ouviu alguma delas? Qual? Qual delas? Incapaz. Vem aqui, tia. Nós estamos diante da obra, a maior obra que o Senhor criou. Ó. E esta maior obra que o Senhor criou, te ouviu o nome incapaz. Você é incapaz, você não vai lutar à frente não, viu? Você não consegue fazer isso, é assim. Você ouviu bem por aí, né? Mas tira aqui pra gente, tira. Tira aqui. Pode tirar aqui. Aqui, ó. Como obra do Senhor, não é capaz. Você é capaz, você pode. É isso que eu disse para ela. E você vai dizer para cada um de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Tia de branco. Você já ouviu alguma dessas mensagens aqui, dessas palavras? Tristeza, já sentiu tristeza, abandono, feio, perdedor, medo? Olha só que lindo. Já sentiu tristeza, tia? Vem cá. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acham que para construir é fácil essa obra? É tão simples ser feliz, né, tia? Mas a gente também sabe que é também tão simples ser triste. Tira pra gente. No autor da sua vida, ele está dizendo:
Deus. Glória a Deus. Você já viu, já sentiu alguma dessas palavras que estão aqui? Qual delas? Verdade. No meio da obra, a gente às vezes vai querer abandonar. Não é? Não está dando certo. Ou então faltou recurso, não é isso? Na obra. Faltou, tem que parar, né, tio? Não dá para continuar. Mas tem coisas que ele não abandona. Por exemplo, se Deus tivesse abandonado Adão sozinho no jardim, teria dado certo essa geração? Se ele tivesse deixado Adão e Eva lá no jardim, quando eles pecaram, teria dado certo essa obra? Não teria. Ele tirou eles de lá, rápido, antes que eles comessem a árvore da vida. Mas às vezes a gente também sofre abandono. E o abandono dói. Tira, olhando para esse espelho, vamos tirar para ver quem você é, naquele que é o autor da obra. Você é amada. Aleluia, Jesus. Passado, abandono. Hoje, reconhecida como a menina amada do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, alguém já ouviu essa palavra, perdedor? Medo feio? Já ouviu? Você já tinha? Qual delas? Você já sentiu medo de? Deixa eu ir até a tia, né? Aleluia. Glória a Deus. No meio da obra, a gente também sente medo. Será que vai dar certo? E se acabar com tudo, derrubar tudo? E se acabar com alguém? Tira pra gente ver quem você é hoje. Não há mais medo. Você vai ser curada para curar o medo, tá bom? Existem medos iguaizinhos os seus. E todo medo merece atenção. Aleluia. Todo medo. Independente de qual seja. E você vai ser curada no seu medo para curar. Amém, gente? Eu ministrei esses dias em um encontro com meninas. Foi um encontro de príncipes e princesas. E no encontro de princesas, a gente tratou sobre o medo, sobre o segredo, porque o maio laranja, para falar para as meninas sobre o maio laranja, né? E aí a gente falou sobre o medo. Porque tem gente que tem medo só de barata. Aí fala assim, é só de barata, que medo besta, né? Todo medo é importante. Porque através do medo a gente estimula a coragem. Porque se você tem medo, você vai pedir alguém para poder te ajudar, não é isso? A acudir para aquela barata, tirar a barata de lá, não é assim? As meninas olharam para mim e falaram, eu acho que é você, tia, que tem medo de barata. E tenho mesmo, gosto não, da barata não. Então eu sou muito corajosa, não sou medrosa. Eu sou corajosa porque eu procuro alguém para tirar a barata de lá. Né? A pessoa não mata a barata. Mas o autor da obra, que é você, ele não vê feiura em você. Ele também não vê você como um perdedor. Ele diz assim, a obra que eu criei, ela é capaz, ela é feliz, ela é amada, ela é perfeita, ela é vencedora e ela também é curada para curar. E vai crescer e vai ter um trabalho muito bom. Não é isso? A obra não parou. Diga, não parou. Não parou. E não parou mesmo. Só que não é de qualquer jeito que a gente pode ir para a obra. É de qualquer jeito? Não. Diga assim, o capacete Capacete. é a mente É a mente. que sofre batalhas todos os dias. Diga assim, também tem capacete. Diga assim com a tia, as luvas As luvas são as proteções são as proteções para a minha mão, para a minha mão, para trabalhar. para trabalhar. Deus vai usar todo o seu corpo para fazer a grande obra. Essa luva é o quê?
proteção para... Quem é a sua proteção? Bem, mas não para mais por aí. Vocês vão também precisar, para fazer a obra, um abafador de ouvido. Diga assim: eu vou abrir os meus ouvidos somente para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Se Neemias tivesse dado ouvido às zombarias, às ameaças e às mentiras, ele teria parado. Mas ele estava concentrado no autor, que era Jesus. Então nós também precisamos sair equipados com esse abafador. Outra coisa, eu vou precisar das minhas ferramentas. Vou precisar das minhas para o trabalho. Eu preciso dessas ferramentas para... Tá faltando alguma coisa? Diga assim: tá sim. Sabe o que está faltando? Óculos de proteção. Para não cair pedra nos olhos. Dá salva de palminha para ele. Para não cair pedra de tropeço dos meus olhos. Tirar a pedra, né? A pedra do engano, a pedra da mentira, aquilo que me afasta de fazer a obra. Aquela pedra que não serve para a minha obra. Agora a pedra que serve para a minha obra, eu trago ela para perto. Qual é a pedra que serve para a sua obra? Diga assim: não sei. Diga: não sei. Mas vai saber. A pedra que serve para vocês continuarem a obra é essa aqui. A Bíblia. Exatamente. É ela quem serve para continuar a obra. Sem ela, vocês não vão a lugar Nenhum. Vai continuar construindo? Não. Vai. Mas talvez a construção vai ser uma casa na areia e não uma casa sobre a rocha, que é Cristo. Então, diga assim: então. Tá acabando? Tá, e vocês vão me ajudar a finalizar. Eu preciso de uma mãe e um pai. Cadê eles? Jamie, me fala um pai e uma mãe, por favor. Aí eu vou precisar de uma das tias aqui comigo para me ajudar, tá bom? Oh, que lindo! Virem as costinhas aqui. Virem as costinhas para a igreja. Isso. Amarra aqui pertinho. Vem cá, tia Mi. Vem a outra tia aqui no fundo para me ajudar, por favor, tia. Amarra aqui, por favor. Tia Mi, eu quero alguém que represente o Ministério Infantil para mim. Tá onde essa pessoa? Uma das tias. Cadê elas? Amarra aqui pertinho. Cadê o pastor? Tá aqui? Vem cá, pastor, vem. O pastor fala: eu de novo. Você vê que hoje você tá cheio de gravata. Amarra aqui pra mim, por favor. Cadê as tias auxiliares? Coloca sua mãozinha aqui, a sua mãozinha aqui também. Diga assim: eu estou em construção e não vou parar. Coloca a mãozinha aqui. Isso, muito bem.
Sobe aqui, por favor, sobe. Isso. Vira as costas. Isso. Na verdade, vira a frente. Essa obra também tem risadinha que eu tô ouvindo. Muito bem. As crianças estão em construção aqui, mas elas não podem fazer nada sozinhas. Então elas vão precisar de colunas de oração. Elas vão precisar de alguém que as abrace. Elas vão precisar de alguém que as acolha. Elas vão precisar de gente. Por quê? Diga assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Lembra das setas do coração? Quem lembra? Vocês lembram? Elas estão aqui também. Ele se chama vilão do tempo. O vilão do tempo. O vilão do tempo, ele vem. E aí ele vai chegar e vai dizer assim: ah, eu tenho uma seta para lançar para você, obra. A desobediência. É só um pouquinho de desobediência, vai atrapalhar você não, tá? O pastor ensinou, estava na palavra, mas, ó, não abre mão não. Pode continuar com a sua amizade, tem problema não. É só um pouquinho de desobediência. Quando essas setas forem lançadas aqui nesta igreja, diga assim, aqui nesta igreja, tem um povo que está em grande obra. Não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar isso acontecer. Vira aqui pra mim. Vira pra mim. Pode virar pra você. Quando a desobediência vira, afetar a sua casa, meus irmãos, vai existir uma família de pé, dizendo, aqui não é. Quando as ideologias de gênero vierem atacar a sua criança no momento da obra, dizendo, não. Esse negócio que andam falando aí, de que você não precisa pensar no que você quer ser no futuro, se quer ser menino ou menino, nada a ver. Não, tudo a ver. Mas quando se levantar essa seta, vai existir um ministério infantil dizendo, aqui não. Nesta obra você não toca. Mas não para, porque o tempo está passando. Aí vai vir a adultização precoce. A menina dançando assim como ela vê lá na internet, as youtubers. Quer ver pior? Ela querer se vestir igual a mamãe. Colocar logo salto alto, logo batom, maquiagem cheia. Ela não está na idade ainda. Nós estamos adultizando uma criança. E aí quando ela estiver maior e você quiser corrigir, vai dar tempo? Não vai. Mas aí vai existir uma igreja fundada na palavra, que é a base, que é o bloco que nós precisamos para a nossa construção. Mas aí não para, as acusações vão vir também. As flechas das acusações vão vir, mas existiu uma família de pé, vai existir um ministério infantil, vai existir uma igreja de pé dizendo nas nossas crianças, vocês não trocam. A cultura vai vir também. As culturas do mundo vão vir, tio. Mas nessa porta tem espaço para ela. Aí fora, lá na sua casa tem espaço para essa cultura? Então aqui para eles também não tem. Porque existe uma família de pé baseada na palavra, que é ensinada por uma igreja que tem um pastor e que tem um ministério infantil firme para a defesa das nossas crianças. Mas não para aí. A mentira também vai vir. E não essas crianças que mentem, os adultos também. Mas diga assim, aqui acabou. Porque tem família. Ele tem uma igreja, ele tem um ministério infantil. E por último, a depressão. Quando não conseguir mais nada, pastor, as setas deste inimigo do tempo, ele vai vir e vai dizer assim,
Mas diga assim, aqui nós vamos vencer juntos. Até a depressão, se for necessário. Então, a criança está lá atrás, não está? As setas entraram lá, tocaram nele. Por quê? Está protegido. Tem muro? Tem muro ou não tem muro? Tem muro. Tira. Lança para ele uma seta de um fogo diferente. Isso. Profetiza sobre a vida das nossas crianças. Uma obra perfeita ao Senhor. Quem ele será? Ele será uma grande bênção na obra do Senhor, um missionário. Diga. O que você tem para dizer para ele? Para todas as nossas crianças. Construa, ajude ele a construir a obra. Diga lá para ele uma palavra de ânimo e encorajamento, para ele não desistir da construção. Vai lá. A minha irmã também. A minha irmã também. Glória a Deus. Pode. Põe aqui, ó. Nunca desista dessa obra. Deus está contigo. Amém. Muito bem, vai lá, tia. Seja uma bênção. Não desista. Vai lá, tia. Observem essas mãos que estão vindo aqui. Toma aqui. Ó. Aqui, assim. Pode dizer? Deus é fiel com você. Muito bem. Tio de branco, vem cá. Um tio valente, forte, para pegar estes blocos todinhos para nós. Vai lá, tio, coloca aqui neste lado. Profetiza uma palavra de ânimo para ele não desistir no meio da caminhada. Uma grande obra que Deus tem para ti. Muito bem. O muro continua aqui? Sim. Continua. Muro, olhe para lá. Pode olhar. Me entrega isto. Este aqui também. Este aqui também. Tio Jackson, recolhe aqui para mim, por favor. Aqui também. Aleluia. Pastor, a obra, juntamente com quem está aqui, que é os muros, ela ainda não está concluída. A mente da nossa criança, para continuar, precisa estar protegida. Porque quando ela está protegida, tem luz, tem vida. Essas palavras que vocês lançaram para ele são vida. O muro de proteção traz vida. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Agora, eu gostaria de convidar você. Glória a Deus. Só fica aqui, por favor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vocês podem sentar. Deus abençoe. Lembra que a tia disse que vocês precisam ir para a obra, mas precisam estar equipados? Não é, pastor? A palavra de Deus diz: revestidos da armadura de Deus. Reveste ela de toda a armadura de Deus. Vem cá. Vem aqui. Isso. Aleluia. Representa todas as crianças do seu grupo. Pode colocar essa pessoa. Revestidos da couraça da justiça.
revesti-vos do escudo da fé. Não esqueça a espada do Espírito. Aleluia. Ah, não pode esquecer do capacete da salvação. Este pode aparecer. Também vou revestir você com o cinto da verdade. E eu não vou me esquecer que enquanto a obra está difícil, você vai ser calçada com as sandálias da paz. Sandálias do Evangelho para evangelizar. A obra só cresce quando a gente testemunha, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vem na igreja, não é, pastor? Quando a gente vem para a escola bíblica dominical, quando tem. Essas sim, assim a obra cresce. Obrigada, pastor. Então, a obra está aqui, revestida da armadura de Deus. Diga assim, eu. Diga eu. Diga eu. Quais são os equipamentos que você tem usado para ser assim, revestido da armadura de Deus? Fé. Muito bom. Você tem se revestido de fé. Ela é obra. E através dela, ela está fazendo outras obras. Por causa de você, de você, de você também. Só que a pergunta agora muda. Lembra quando eu iniciei fazendo perguntas e ganhando respostas? Aquele que é autor da vida, ele vem dizer assim: o que vocês têm feito para que a obra não pare na vida de vocês? O que vocês renunciaram lá no passado? O que vocês estão renunciando no presente? Enquanto vocês riem, não é de mim que vocês estão rindo, é da palavra. É renúncia. Eu só cresço quando eu dou valor à palavra. E essa palavra me reveste da armadura de Cristo. Eu tenho o capacete da salvação. Não é mais aquele simples capacete que a gente coloca aqui para que não venha cair algo, né, e o impacto seja maior. Eu tenho o escudo da fé. Antes que o mal venha me atingir, a fé vai primeiro. Eu tenho o cinto da verdade. Não me falta a couraça da justiça. E eu também tenho a espada do Espírito Santo. E eu estou com as sandálias do Evangelho da paz. Aonde eu for, eu levo paz. Não discorde. E aí, por fim, ele traz um convite generoso para mim e para você. Esse convite, papai, mamãe, toda a igreja. Ele pergunta: e aí? Quem vai calçar as tuas sandálias? Ou melhor, quem vai calçar as suas botas? Qual é o legado que você tem deixado? De obras? De feito? Quando o líder ele vai olhar para você, professor, por exemplo, ele não vai julgar você pelo que você faz, mas pelo que as crianças estão fazendo. Quando eu vou olhar para você, eu não vou lembrar do que o pastor está fazendo ou não. Eu vou lembrar do que você está fazendo. Isso é obra. Começou e alguém está dando continuidade. Que tipo e como a gente não sabe. Eu não ando com vocês todo dia. Mas a tia Lili tem passado dias difíceis demais para continuar.
Essa obra que tudo que a tia Lili já colocou ali de zombaria, de ameaça, de humilhação, de cansaço, de enfermidade, a tia Lili carrega também. E eu sei quem vai passar essa fase. Aleluia, Jesus. Eu tenho toda uma geração para isso. Glória seja Deus. A tia Lili ministrou no tema do culto que dizia o meu alvo é o céu esse final de semana. E a gente tinha um autista do tipo 1 e ela ficou sentada aqui na frente com a mãe dela deitadinha. E a mãe dela, quando terminou a ministração, ela chamou a tia Lili e falou assim: eu nunca vi Clarinha ouvir uma ministração sem Bíblia. Só que ela tinha um caderninho, tinha. E Clarinha ficava com aquele caderninho o tempo todo. Quando terminou, ela veio na minha direção e me deu um abraço. Aí, ela fez assim. Sabe quem estava no caderno, pastor? Eu. Eu não deixei passar. Passou as crianças ali, a tia estava arrumando as malinhas para ir embora. Aí eu lembrei e falei: tenho que tirar foto do caderno. Tirei a foto do caderno da Clara. Só que antes de tirar a foto, eu tive que ir lá fora e perguntar: quem é a mãe da menina do desenho? Aí ela disse: sou eu. Ô menina, onde Clara vai? Ela deve esse caderno. Aí ela me deu, eu tirei a foto. Aí quando eu fui para devolver, ela disse assim: a Clara falou algo que me impressionou, tia. Eu falei: foi o que ela disse? Ela disse assim: que quando ela crescer, ela quer ser igual a você. Não é para mim, é para ele. Não é por causa de mim, é por causa dele. E se tia Lili vai aonde ela vai, se ela faz o que ela faz, é porque a obra não é minha, a obra é dele. Então, tudo que vocês fizerem, crianças, façam porque a obra é do Senhor. Fale do amor de Jesus lá na escola. Seja Cristo reconhecido por vocês. Deixe legado. Revista da armadura. Vai para a batalha. Luta dia e noite sem parar. Renuncia. Tempo, passeio, né? Mas a gente precisa estar fazendo a obra dele. Se coloque de pé, meus queridos, por favor. Revestiu? Não revestiu? Se revestiu da armadura, tem que ter mudança. Quando eu reconheço que aquele que é dono da obra é ele quem faz, ele fala assim: não vou cuidar de tratar suas feridas, seja elas qual for. Estou cuidando, ele está tratando, ele vai sair. Tem marcas ainda? Tem. Mas está curado, porque ele levou sobre si a sua dor. A obra está cansada? Está desgastante? Está também. Mas quando eu falo para os meninos falarem assim: igreja, não pare, se vocês pararem, nós pararemos. Vocês lembram disso? É isso. Se vocês hoje, igreja, parar, quem vai a Jesus? A obra, lembra? Não é para você. É para o outro. Jesus já fez a boa obra que é você. Ele está cuidando de terminar essa obra com você. Mas a obra está sendo construída para outros virem para cá. Outras pessoas precisam conhecer o dono da obra. Outras pessoas precisam conhecer Jesus através de vocês. A armadura agora te retira essa armadura física, porque a armadura espiritual ele já te deu. Aleluia. A gente não esqueceu de orar por você. Glória a Deus. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. A gente orar por você. Não mais ansiedade, não mais dor. Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me fez isso por isso. Te amo. Te amo.
gostaria de conhecer aqueles que nesta noite está aqui, que nos visita e que gostaria de aceitar o dono da obra. Aquele que nunca te deixou só. Ele não prometeu a ausência do sofrimento, mas ele prometeu a presença dele com você todos os dias. O que acontece só depende de vocês. A escolha é de vocês. Ele é o dono da obra. Diga assim: eu sou a obra. E eu tenho o dono. Quem é o dono? Como é o nome dele? Isso. Deus é o dono da obra. Eu gostaria de conhecer aqueles que gostariam de aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Temos essas pessoas para Jesus hoje? Temos. Se não temos, eu gostaria de convidar as minhas crianças aqui à frente para orar por vocês. Podem vir. Isso. Coloca a mão no coração de vocês. Diga assim: Jesus, termina a obra em mim. Diga assim: Jesus, continue a fazer esta obra. Porque na vida real, o maior inimigo sou eu também. Eu às vezes luto e reluto para não fazer a vontade de Deus. Mas hoje vai ser diferente, não é isso? Façam-se com a tia, façam um semicírculozinho assim, que a tia pode orar por todos vocês. Vem cá. Isto. Isto. Ai, meu Deus, fica aqui, princesa. Isto. Oh, tá bom? Ai, que linda. Fica aqui. Assim, fica aqui com ela, aqui pertinho. Coloca a mão sobre o coração. Igreja, fechem os olhos de vocês também, tá bom? E intercedam pelo grupo de crianças que vocês têm aqui nesta igreja. Intercedam pelas crianças que ainda vão chegar para este grupo. Agradeça a Deus pela vida do pastor, da missionária desta igreja local, que abraçam esse ministério infantil. Agradeça a Deus pelas tias que investem tempo e vida para este ministério. Amém? Pode voltar, tia. E vocês vão falar assim: Pai, Tu és o autor da minha história. Diga para ele: Tu és o autor da minha história. A obra não finalizou. Eu aguardo a sua vinda. Só vai terminar quando ele voltar. Só quando ele voltar, não é? Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Não, 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 não. Na minha luta, do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Mas você tem pai. Você não é órfão. Você tem um pai que te ama e olha para você aqui hoje. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Senhor, obrigada mais uma vez por este culto. Obrigada mais uma vez por estas crianças. Obrigada por arder, Senhor, nestes corações. Obrigada, Senhor, porque a obra continuará até que o Senhor venha.
Continue usando as tuas filhas. Continue usando, Senhor, com sabedoria, com graça, com crescimento da tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar tocando nas famílias dos irmãos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor possa estar tocando na vida dos jovens, dos adolescentes que visitam. Que eles possam ter a oportunidade de retornar a este lugar ainda em vida. E que a igreja ainda esteja aqui. Porque pode chegar o tempo deles virem e não haver mais a igreja. Para poder ali, juntamente com todos os irmãos, dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai, cuida de nós. Leva-nos para os nossos lares em paz. Abra os seus braços assim, igreja. Isso. Agora feche. Recebe o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Abre de novo. Agora feche. Recebe o abraço bem forte da tia Lili, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ó, um beijo. Na casa tem artista que tem presença. Aleluia. Vai adorando o nome do Senhor Jesus, igreja. Vai glorificando. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Nós o adoramos, nós o exaltamos. E Deus nos renovou. Deus